eu sou a professora Aniele, sou professora de Física, e hoje nós vamos estar olhando um pouquinho a respeito do método da ciência física, tá? O que ele nos quer dizer? Bom, quem é o cientista? Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho o método científico dentro da física. O método científico, a primeira indagação que nós temos é quem é o cientista, né? Cientistas são pesquisadores, são experts no assunto, e eles fazem pesquisas dentro das universidades ou institutos, né? Nós temos dois métodos científicos, o método da ciência pura e o método da ciência aplicada. Então, por exemplo, a ciência pura é a respeito da composição de algum componente, do que é feito aquilo, né? E já a ciência aplicada nos responde o para que serve esta coisa, para que serve esse objeto, qual é a aplicação dele. Então, essa é a primeira diferença entre ciência pura e ciência aplicada. A ciência pura vai me dizer a composição. E a ciência aplicada vai me dizer para que serve, aonde nós utilizamos, tá? Qual é a função. Então, nós temos aí como os passos do método científico. Primeiro momento, constituir o problema. Tá? Vamos citar um exemplo agora que está bem atual a respeito do Covid. Né? Então, o nosso problema, como por exemplo, é o Covid. É uma doença que se instalou no Brasil ali por meados de fevereiro de 2020, né? Não 2019, foi ainda lá na China. Lá por meados de fevereiro, março de 2020, né? Chegou ao Brasil, contaminou grande parte do Brasil. Então, o nosso principal problema está aí, o Covid. O que nós gostaríamos muito desde o ano passado? Nós, então, estávamos procurando por uma vacina, por medicamentos eficientes, né? Para que nós pudéssemos combater o Covid. Após isso, então, nós criamos hipóteses. Então, o segundo passo no método científico é elaborar hipóteses. Então, quais medicamentos são eficientes no tratamento? Quais são os medicamentos eficientes no combate à contaminação? Né? Então, se nós pensarmos um pouquinho lá no início do Covid, algumas pessoas falavam que a máscara de pano não funcionava, outros diziam que funcionava e por aí. Então, no início não éramos obrigados a usar máscara, né? E logo depois, isso passou a ser uma exigência nacional no Brasil inteiro, o uso de máscara, né? Então, se nós pensarmos um pouquinho no início lá, não era obrigatório esse uso. E logo depois foi passado a utilizar esse acessório, né? Então, assim, uma das hipóteses era que ela não era eficiente. A segunda hipótese foi que ela era eficiente no combate, né? Então, que evitava a transmissão do vírus. Então, como que é feito após isso? Então, foi visto que a máscara era eficiente ou que certos medicamentos eram eficientes. E o que precisa se fazer? Fazer experimentos. Vamos experimentar se isso realmente é verdadeiro, se isso realmente é útil ou não. Assim como muitos medicamentos, então, foram testados referente à sua eficiência ou não, né, no combate e na prevenção do Covid. Então, alguns medicamentos, saiu boatos, funciona, não funciona para o combate do Covid. E aí, logo depois, então, foi elaborado hipóteses de cada medicamento, se funcionaria ou não no combate e na prevenção do Covid. Após isso, foi analisado os resultados, né, e retirado, então, as conclusões necessárias. Se o medicamento surtiu efeito ou não. Um exemplo bem básico que nós temos é referente à vacina. Né? Nós vimos no ano passado alguns lotes de vacina vindo ser testado aqui no Brasil. Por que veio ser testado aqui no Brasil? Porque devido aos nossos hábitos, devido ao nosso clima que nós temos aqui, que isso tudo influencia, né, na eficiência da vacina, né, até mesmo referente à população, né, os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos quanto a exercícios, a temperatura que nós vivemos aqui. Então, tudo isso, querendo ou não, influencia na eficiência da vacina. Por isso que a vacina ela foi
experimentada no mundo inteiro, né? Então, devido a isso, que ela pode ter uma eficiência diferente em cada país. Após analisar os resultados e tirar conclusões de alguma coisa, essa hipótese, se ela for verdadeira, né, se isso der certo, realmente, tal medicamento surtiu efeito no combate do vírus, então a gente precisa divulgar esses resultados. Como que é divulgado esses resultados? Através de revistas científicas, tá? Então, essas revistas científicas divulgados os resultados para que outros pesquisadores, outros cientistas possam dar continuidade e também possam fazer uso desses resultados para melhorar os resultados e ainda assim desenvolver métodos diferentes. Porém, se a hipótese for falsa ou então não for totalmente verdadeira, ela é parcialmente verdadeira, é necessário tentar novamente, né? O cientista ele não para por aí. Ele tenta novamente, ele elabora uma nova hipótese com um medicamento talvez diferente, né? E aí ele tenta faz novamente experimentos, analisa os resultados, e aí após, se for verdadeira ou não, então retorna sendo um ciclo. Porém, esse é um método que ele é científico, ele é os passos de um método científico, mas nem tudo é descoberto através desta forma. Há alguns métodos que são, algumas coisas que são descobertas através por tentativas, né, que são descobertas ao acaso. Como, por exemplo, então nós temos o raio-x. O raio-x não foi algo que foi descoberto estudando, né? Então, foi por tentativas, foi ao acaso que foi descoberto. Então, o raio-x ele foi descoberto em 1895 por um físico alemão e ele estava fazendo testes de eletricidade. E aí, ele surtiu efeitos do raio-x, né, onde ele poderia ver os ossos, né, humanos. Então, ele pôde perceber que esse raio ele ultrapassava a pele. Mas assim, nós temos diversos problemas, né, no nosso cotidiano. Então, como a física, ela explica o nosso dia a dia, eu vou propor a vocês, então, resolver esses probleminhas aí, né? Não é matemática, são problemas que eu quero que vocês resolvam agora, tá? Então, são resoluções simples, mas agora eu quero que vocês resolvam. Então, nós temos aí o primeiro exercício. Determine os 3 valores subsequentes em cada uma das séries numéricas a seguir. Então, ali eu tenho 4 exemplos, tá? E eu quero descobrir os 3 valores após esses valores que foram dados. Então, ali eu quero substituir os pontinhos de interrogação por valores. E eu quero que vocês descubram isso. Analisem os números anteriores e descubram os números subsequentes. A segunda questão, mova apenas um palito e resolva a equação, tá? 5 mais 9 não é 9, tá errado. E eu preciso que vocês, movendo um palito apenas, resolvam essa equação para mim, tá? 6 mais 4 também não é 4. Então, movendo apenas um palito. Gente, não é retirando, não posso colocar palitos novos, tá? Eu preciso mover apenas um palito. Movimente apenas um palito para formar outra equação, tá? 9 menos 3 é 6, ok? Mas se eu mover algum outro palito, apenas um palito, eu posso obter outra equação com o resultado certo, tá? 0 mais 4 é igual a 4. Porém, se eu mover um palito, eu posso formar outra equação e ter o resultado correto, ok? Mova apenas 2 palitos de maneira de retirar o lixo da pá. Então, a gente pode perceber aqui que esse aqui é o lixo, tá? Eu quero movimentar apenas 2 palitos e retirar esse lixo da pá. Aqui, mova apenas 3 palitos e faça o peixe nadar no sentido oposto. Então, o peixe ele está nadando para o lado esquerdo e eu quero que ele nade para o lado direito. Então, eu quero mover apenas 3 palitos para que ele nade para o lado direito.